Olá, meus amigos, já são 8 horas 6 minutos em Pernambuco e anunciamos o nosso bate-papo no programa Carlos Peruca, com produção da PH Assessoria, que tem o telefone, a gente já vai colocar aí, ó, assessoria de comunicação no 81-98233-5650. Essa plataforma, essa empresa PH Assessoria, do nosso amigo Henrique e também lá do nosso amigo Lucas, são grandes profissionais nesse sentido, sobretudo nesse momento de pandemia, que você precisa trabalhar, sua empresa precisa se reunir, conferências, lives, reuniões, e aqui é o canal PH Assessoria de Comunicação, que tem o telefone 98233-5650. Ele é que nos produz aqui no programa Carlos Peruca. E já estamos com nosso querido do portal de prefeitura, Amizadai, e o nosso convidado especial é o deputado estadual por Pernambuco, pertencente ao PSB, Aloysio Lessa. Foi secretário de Estado, homem com uma ampla experiência nos bastidores da política e também como político. Há muito tempo, quem pensa que Aloysio Lessa, eu digo mais para aquelas pessoas que não o conhecem, Aloysio Lessa já veio lá com o doutor Arraes há muito tempo, Brasília, Eduardo Campos. É um sujeito que conhece profundamente os caminhos produtivos da política brasileira, sobretudo aqui em nosso estado. Então, cumprimento o deputado estadual Aloysio Lessa, agradecendo desde já, e eu dizia aqui fora do ar, é por isso que o deputado Aloysio Lessa é um homem em alta, é um político em alta no meio da imprensa, da grande imprensa de Pernambuco, porque sempre solícito, sempre ali aberto para bater papo, para conversar sobre qualquer assunto. E é assim que a gente começa o programa de hoje. Deputado, muito obrigado mesmo por atender mais uma vez os nossos internautas, nossos acompanhadores. Boa noite, Peruca, boa noite, Amizadai, boa noite, Henrique, Lucas e todos que fazem, né, essa triangulação do programa Carlos Peruca, Portal da Prefeitura e o Giro Mata Norte. Para a gente é um prazer ter esse momento de a gente trocar ideias sobre vários assuntos. Né? E primeiro, né, cumprimentar todos os seguidores, né, do seu programa, que é um programa bastante prestigiado, não apenas na Mata Norte, mas em outras regiões. Eu conheço a sua seriedade, Peruca, há muitos anos. Você não apenas cobrindo a Assembleia Legislativa, mas cobrindo também a atividade política, cobrindo os partidos, as atividades de governo, né? E agradeço suas palavras elogiosas a nosso respeito, porque a política ela tem que ser feita dessa maneira, né? Com seriedade, respeitando o contraditório, as opiniões que são divergentes das suas, mas você tem que ser afirmativo em defender aquilo que você acredita, que você transforma, que você muda ou procura mudar a vida das pessoas aqui em Pernambuco. Então, eu estou à disposição para a gente bater esse papo, trocar ideias, né, falar sobre diversos assuntos. A nossa audiência hoje, pelo Giro Mata Norte, esse site aqui no interior, que é grande audiência, e agora com essa parceria com o Portal de Prefeitura, que agradeço mais uma vez ao Amizadai, Beto, toda a grande equipe, esses titulares da seleção, componentes, os 11 componentes desse portal, que é um canhão de audiência, também no estado, fora do estado, Portal de Prefeitura. E um detalhe, já passou de 1.200.000 acessos no Portal de Prefeitura. É uma bomba de audiência. Amizadai, meu amigo, muito obrigado por esta parceria e bom ter você mais uma vez aqui no nosso programa. Boa noite, Peruca. E nós estamos aqui também com o equipe. Então, foi muito bom, né? A gente até e acredito que está sendo muito bom para a gente também. Né? Então, tem sido muito bom essa parceria, sabe, Peruca? Tem sido muito proveitosa para nós também do Portal de Prefeitura. E dar uma boa noite também ao deputado Aloysio Lessa também, né, com quem nós já tivemos, logo no início do portal, né, nós tivemos um tempo de conversa lá em Camaragibe, na época, né, a gente estava no início do portal, acho que era um mês que a gente estava engatilhando ainda,
E eu digo sempre, a gente nunca chegou no nosso objetivo, né? A gente sempre tem que pensar que tem que alcançar cada dia mais, né? E aí, acredito que essa parceria, Peruca, ela venha a ser vantajosa para a gente, né? Visto que você já tem uma experiência muito grande já na política aqui em Pernambuco, né? Então é um nome bastante forte aqui. Quando se fala de política, fala em Carlos Peruca. Deputada Luiz Lessa, que momento, né? Passamos de 300 mil mortos no Brasil e isso é uma tristeza, meu Deus do céu. Já passamos de um ano de enfrentamento a essa pandemia e o governo tem feito o que pode dentro das limitações e até o que não pode. Os governos têm feito pela população. Mas ainda eu acho, deputado, e penso que todo mundo está vendo isso, que parte da população ainda parece que não se atentou para isso, para o perigo, para a capacidade mortal desse vírus. Exatamente. Essa é uma das características porque o Brasil está nesse estágio atual. Primeiro, porque a chegada desse vírus, ainda desconhecido, como enfrentá-lo, né, quais são as estratégias da ciência, quais são os medicamentos, qual a cura, buscar a cura, e aí diversos laboratórios conceituados, conhecidos do mundo, foram atrás de buscar produzir, descobrir primeiro, né, a questão da genética sequencial do vírus, é assim que se faz pesquisa para produção de medicamentos e de vacinas. O Brasil teve, né, uma grande figura, que foi Oswaldo Cruz, que criou também a vacina brasileira de enfrentamento à febre amarela e a outras coisas nos anos 30, 40, 50, e os pesquisadores do mundo foram buscar. Então, os países que partiram na frente colocaram seus experimentos para fazer testes. Depois de testados, alguns foram liberados para serem comercializados. Enquanto o mundo buscava comprar a vacina, o Brasil, através do presidente Bolsonaro, ele desconhecia a seriedade da ciência, desconhecia que isso era um vírus, desconhecia que ele era mortal, desconhecia que ele ia tirar muitas vidas e dizia que era uma gripezinha, né, e que não era uma gripezinha que ia derrubar ele, né, porque ele se acha um super-homem, né, um atleta, né, não sei que tipo de atleta ele se considera, mas, enfim, ele levou, né, o Brasil a criar atritos diplomáticos, Peruca, com a maioria dos países produtores de vacina, né? E usava isso, não era com meias palavras, era com palavras inteiras, ou por ele próprio, ou pelos seus filhos, né, que são, na sua maioria, né, alucinados, são psicopatas, pessoas que não têm preparo nem para ter mandato parlamentar, imagina para, né, querer, né, criar afrontas diplomáticas com a maior potência do mundo, que não é mais os Estados Unidos, é sim a China, criar atrito diplomático com a Índia, com a Rússia e com a comunidade europeia. Ele achou pouco e foi enfrentar, né, com todo o conhecimento científico que Bolsonaro tem, entre aspas, com a chanceler alemã, né, com o primeiro-ministro da Inglaterra, com o presidente da França, com o primeiro-ministro da Itália, né? Na época, ele aplaudia, né, lambia, né, o solado do sapato de Trump, e hoje ele lambe o solado, né, dos governantes de Israel. Mas, para você enfrentar um vírus mundial, você tem que se juntar ao mundo para enfrentar isso. E aqui a gente não viu isso. O presidente, até a semana passada, continuava duvidando da eficácia das vacinas, né? E do dia para a noite ele quis dizer que a vacina não era problema, né? Agora você pega todos os pronunciamentos deles, ele é que é o grande problema, não é a vacina.
não é a ciência, não são os governadores e muito menos os prefeitos. Todos esses estão na ponta do enfrentamento. São os hospitais estaduais e são alguns hospitais municipais que têm dado conta dessa pandemia. Tem se aberto UTIs, né? Diariamente o governo faz essa conta, os governos estaduais fazem essa conta. Né? Alguns estados, não Pernambuco, decretaram essa semana toque de recolher. Aqui em Pernambuco foi decretado um lockdown, são medidas mais restritivas do que já era antes, para que a população tenha consciência de que ela pode ajudar, de ficar em casa, de usar máscaras, de usar álcool gel, de usar álcool 70, né? E de ficar em casa. Esses são os principais, hoje, comprovantes de que são de fato, as ações mais eficazes contra a Covid, enquanto não chega a vacina. Né? Naturalmente, aqueles que conseguiram se vacinar, os idosos, e a cada semana vai diminuindo a faixa etária, mas o Brasil vacinou apenas 5,8% da população. Né? Nós temos 215 milhões de habitantes. Para você vacinar a população brasileira com 2 doses, você tem que ter 430 milhões de doses adquiridas. Né? E o presidente fala de tanta dose que, quando a gente vai olhar onde estão as doses que ele fala, a gente tem apenas 5,8% da população vacinada. E isso está a cargo dos governos e das prefeituras. A distribuição para vacinar cabe, né, aos entes federativos, os menores, né, os mais pobres, que são os municípios, depois os estados. Né? Como a União detém, né, a grande soma de volumes, não sabem, alguns que defendem, né, de maneira muito dura e muito apaixonada o presidente da República, que esse dinheiro da União ele não foi criado lá em Brasília, naquele Lago Paranoá, dentro do Palácio do Planalto, dentro da esplanada dos ministérios, não. Esse dinheiro ele surgiu da arrecadação de impostos lá em Carpina, Peruca, aí em Aliança, aí em Nazaré da Mata, aqui no estado de Pernambuco, vai para Brasília, mas não volta no volume, né, que o federalismo, né, deseja e debate isso há muito tempo. Né? Não se pode, não é aceitável 30% da população do Nordeste, né, ou seja, né, uma ampla quantidade de brasileiros moram no Nordeste, 30%. Agora, apenas o governo federal ele transfere para o Nordeste 13% do que se arrecada. Isso não fecha, não tem como fechar. 13% não comporta em 30%. Isso é conta, isso é matemática. Não precisa ser economista para compreender isso. Então, aqueles que defendem, né, com muita paixão o presidente da República, deveria estar defendendo com paixão o enfrentamento à Covid, a compra de vacinas, exigir do presidente uma outra atitude, responsabilidade, né, como chefe da nação, mas ele não desceu do palanque de 2018 e, o pior, só fala no palanque de 2022, já fazendo campanha Bolsonaro 2022 e o povo morrendo. 300 mil brasileiros morreram, pais de família, mães de família, e agora mudou o perfil do morto. Não é mais idoso, agora são de todas as faixas etárias, são jovens, em pleno gozo da saúde, com um horizonte grande pela frente, estão perdendo suas vidas. E o presidente dizendo, para parar de mimimi, para parar de estresse, quer comprar vacina? Então, mande comprar. Não, quem tem que comprar é o país. Para comprar outro país, é um país que tem que comprar. Não pode ser um prefeito, né, com todo respeito aos prefeitos brasileiros, prefeitos pernambucanos, não imagino, né, nosso amigo Manuel Botafogo, prefeito de Carpina,
sair daqui, ir lá para a China, ir no laboratório que produz a Coronavac, dizer que ele quer comprar vacina para Carpina. Não é desse jeito. Mas o presidente fica debochando, fica achincalhando, usando seus filhos irresponsáveis e coloca um ministro de Relações Exteriores, um psicopata também, que hoje recebeu uma dura chamada de atenção do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Então, a gente precisa, né, compreender que a gente tem uma crise, que a gente tem muita gente morrendo, tem muita gente em fila do hospital, não tem vagas. Por mais que o governo do estado anuncie amanhã abrir mais 50 leitos de UTI, do lado de fora tem mais de 300 pessoas aguardando, né, aparecer vaga de UTI. Essa conta é difícil de fechar. A vacina ainda demora a chegar. Os governadores do Nordeste anunciaram a compra, né, da vacina da Sputnik, né, fizeram um convênio com o Fundo Soberano Russo, né, para adquirir 39 milhões de doses. Pernambuco vai ficar, né, com 4 milhões dessas doses, porque foi a cota que Pernambuco colocou. Naturalmente, né, isso foi tratado com o Ministério da Saúde. O então, hoje, ex-ministro Pazuello, concordou com os governadores, sinalizou, não sei se ele consultou Bolsonaro ou se consultou Paulo Guedes, né, mas ele disse que o governo federal iria ressarcir os estados que comprassem essas vacinas. Né, e a gente fica com essa dúvida. Será ressarcido Pernambuco? Né, será ressarcido os governadores no Nordeste que estão criando coragem para adquirir vacina, que era uma obrigação da União para acudir os estados e municípios, que são esses que estão mantendo as UTIs funcionando. São esses que estão contratando e pagando médicos. Para cada uma UTI funcionando, Peruca e Amizadai, você precisa de 7 profissionais de saúde para uma vaga de UTI. 7. Se um hospital tem 10 vagas de UTI, precisa de 70 pessoas para dar conta disso aí. Então, muitos profissionais, né, que estão na linha de frente, expondo, inclusive, sua saúde pessoal, porque, por mais que tenham sido vacinados, né, você não sabe, né, se você está imune para o resto da vida. Esse é um vírus novo, que ainda está sendo estudado, a cura, o impacto da primeira, da segunda dose e de outras coisas. Então, a gente vê com apreensão, a gente vê com equilíbrio isso aí, para que a gente possa juntar, unir as pessoas, unir a população, ficar em casa. Aquela imagem que a gente vê todo dia no Bom Dia Pernambuco, em outros telejornais, dos ônibus apinhados de gente na região metropolitana, muitos poderiam deixar de sair de sua casa. Outros, por obrigação de trabalho, têm que ir. Mas é preciso você fazer apelo, inclusive, para o setor produtivo, para fazer um equilíbrio de horário de trabalho, para você não ver que está sendo contaminado um grande percentual de pessoas, né, dentro de um transporte público caótico, que aqui no Brasil ele é caótico, não importa o local, né, que seja metrô, que seja ônibus, não tem ônibus para todo mundo, não tem metrô para todo mundo, então o primeiro que chega, todo mundo quer entrar, a gente com a cabeça pela janela, a gente segurando na porta, não é? Isso é cobrado, né, dos empresários de transporte, isso é cobrado dos governos que legislam a questão do transporte público gratuito, né? Mas a gente precisa, né, também cobrar lá na ponta, não apenas do menor, do pequeno, que usa o transporte público, mas aqueles que empregam também. Né? Empregam, então, olha, hoje vamos fazer aqui rodízio, você não precisa vir. Né? Então, você faz isso aí, porque isso é a forma também da contribuição dos empresários brasileiros no enfrentamento a essa pandemia. Amizadai, vem também para a conversa aqui, meu amigo. Eu queria perguntar ao deputado também o seguinte, quando surgiu a pandemia lá em Wuhan, na China, eles tiveram cuidado de não deixar que ela fosse para o país inteiro, né? A gente sabe que eles conseguiram isolar internamente ali a doença, né? E ela acabou não entrando na China toda, mas no mundo inteiro. E aí, quando a gente soube que teve aquela mutação genética lá do vírus em Manaus, e se começou a transportar pacientes de Manaus para todo o Brasil, será que isso não contribuiu para que essa nova mutação do vírus
ela chegasse tão rápido no Brasil inteiro? Mas, Adai, veja só, o que é que a ciência diz? Né? É como esse vírus é uma coisa nova, o enfrentamento, né, a cura, o tratamento, ainda tem muitas dúvidas. Infectologistas têm posições diferentes um de outro sobre a mesma coisa, né? Mas naquele momento, né, que a China, né, a maior população do mundo, é 1 bilhão e 400 milhões de chineses que moram ali. Né? Então, a China conseguiu isolar. Não se sabe o milagre do isolamento, porque você conseguir, né, isolar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né, de uma província, é preciso ter, né, uma logística, né, o poder do Estado, a responsabilidade de quem governa, e a China mostrou que isso é possível. O que você cita aí de Manaus, Manaus era o seguinte, era gente morrendo, não tinha nem oxigênio, não tinha tratamento, não tinha hospital. Então, teve muita solidariedade de brasileiros. O brasileiro pode ter um bocado de defeito, mas ele consegue ser solidário, principalmente no momento de dor. Então, os governadores que colocaram as suas unidades de saúde para receber pacientes de Manaus, né, foi feita uma logística, o governo federal teve que se envolver nisso, né, o Ministério da Saúde teve que se envolver, teve que ofertar mais oxigênio para o Amazonas e dar suporte de UTIs nos estados que receberam esses pacientes. Agora foram recebidos de maneira diferenciada, chegaram nos aeroportos, foi a unidade de isolamento com equipamentos diferentes do que se usa em UTI. Muita gente, né, com capa 100%, talvez que astronauta da NASA é que consiga usar. Foi feito de maneira isolada, de maneira muito direta, né, e isso foi possível. Então, não tem notícias de que houve, né, uma terceira onda por conta dessa migração de pacientes. Pelo menos não se tem notícia. Mas quando você tem um caso grave, você tem que matar ele pela raiz ou amenizar ele da maneira que seja possível de ser feita. E foi feito dessa forma. Certo. Só mais uma pergunta aqui, deputado. Nós estamos numa quarentena mais rígida, né, em Pernambuco, né? Inclusive, alguns municípios aqui do estado entraram em um lockdown total. E aí os números que nós tivemos hoje foram uma quantidade elevada de infectados, acho que 2.700. Nós até colocamos isso no portal. E essa quarentena mais rígida, ela vai se vencer agora dia 28. Né? O senhor acredita que vai ter uma prorrogação desse prazo aí? Como é que o senhor está vendo isso aí? Já tem essa relação com o governo? Olha, Misadai, veja só, tem um comitê estadual de enfrentamento à Covid, que o governador é que preside esse comitê, que tem a participação da vice-governadora, do secretário de Saúde, né, do secretário de Planejamento, secretário da Casa Civil, do Procurador-Geral do Estado, de outros secretários. Né? Então, eles analisam caso a caso, eles analisam, né, essas curvas de crescimento, morte diária, contaminação diária, casos confirmados. E tem uma coisa que também precisa ficar clara. Às vezes, essa contagem não é a contagem apenas do que ocorreu no dia de ontem ou de hoje. Teve um acúmulo. Né? Se você for estratificar esses números, né, são pessoas que ainda não estavam sendo investigados a causa mortes. Então, a partir do momento que é confirmado que foi Covid, aí entra, né, no indicador. Então, vai se somando. Esses casos que estão atrasados, estão sendo investigados. Quando se confirma, aí um volume pode aumentar, o volume pode diminuir, pode estacionar. Passou, né, até pouco tempo, Pernambuco estava em fase de estabilização. Né, mas esses números estão, né, crescendo. Hoje foram 2.700. No Brasil, foram 3.154 mortes. É a maior quantidade de mortes por dia do mundo está sendo no Brasil. Exato. E o Brasil não é a maior população mundial. O Brasil, acho que está na 8ª ou a 9ª população mundial, mas é o primeiro em mortes dias por Covid. Por quê? Deixou de fazer o dever de casa, deixou de comprar vacina, deixou de reconhecer o esforço dos governadores e dos prefeitos, sempre colocando a ideologia na frente, sempre colocando a política partidária eleitoral
agora é 2022. Né? Eles foram tão deselegantes que convidaram uma médica respeitada, a cardiologista, né, para convidá-la para ser ministra da Saúde. Ela foi lá, ouviu com muita educação as ponderações do presidente, do então ministro Pazuello, e eu não entendi a presença do filho do presidente nessa reunião, que não entende nada de saúde, o tal de Eduardo Bananinha Bolsonaro. Ele praticamente ele fez uma inquisição à doutora, né? Parecia que ele era, né, o cara que mais entendia de saúde no planeta. E a médica conceituada, respeitada, ela ficou boquiaberta, entendeu, né, disse ao presidente que estaria à disposição para ajudar, né, por ser profissional, mas não podia atender o convite. No mesmo dia, ela voltou para o hotel, que além da família que sabia o hotel que ela estava hospedada, alguém, né, divulgou o local onde ela estava hospedada para o gabinete do ódio e infelizmente, ela sofreu uma série de tentativas de ameaças, invasão, né, do hotel, enfim. Então, esse governo, ele precisa, né, não é apenas dizer, ele precisa fazer, né, essa tentativa de conclamar uma união, mas no mesmo dia ele pratica a desunião, o presidente da República. Então é isso, a imprensa divulga isso de forma, né, diária, o dia todo dia, em todos os blogs, em todas as emissoras de rádio, televisão, de jornal, né, e parece que ele se alimenta disso, do contraditório, né, de ser contra. O Brasil é um continente, mas o presidente está tratando o nosso país como uma ilha, querendo isolar de todo mundo. Né? O que precisa acontecer é isolar o vírus e não isolar o país. Exato. Então, mais uma vez, a gente precisa ter tranquilidade, né? Mesmo não tendo momentos de tranquilidade, para a gente encontrar as saídas, né? Para a gente manter o povo em casa, isolado, sem sair de casa, que seja por uma semana, que seja por 15 dias, que seja por 20 dias. Dia 28 se encerra esse período de medidas restritivas. Né? Eu não sei o que é que o governo vai anunciar, se vai expandir por mais uns dias, se vai flexibilizar ou se vai endurecer, como outros estados estão fazendo. Nós saímos de um povo alegre, né, que sempre foi muito bem recebido em qualquer lugar do mundo, e hoje nós somos o turismo mais indesejado do mundo. Nós acho que só estamos à frente do Afeganistão e mais 5 países que são nanicos, nem recebem turistas. Mas nós somos hoje um povo praticamente lá fora, eles praticamente estão rejeitando o brasileiro por causa do Covid, né? Como a gente conviveu com a doença até hoje, né? É verdade, veja só, é um momento também que não é para se viajar, não, né? Exato. Ninguém quer vir ao Brasil porque as notícias lá fora não são boas. E nenhum brasileiro quer sair daqui porque eles não serão recebidos no país onde eles desejam ir. Então, esse momento é para ficar em casa, não é para sair do Brasil para lugar nenhum, e ninguém quer sair do seu país para vir para cá, porque sabe que aqui tem um louco, um psicopata governando esse país. Então, a gente precisa, né, de fato, deixar para que o turismo ele possa, né, ser reaquecido, a economia brasileira reaquecida, quando a gente tiver, né, passando desse período para um outro que seja mais flexível. Estamos conversando aqui, batendo papo com o deputado estadual Aloysio Lessa, pelo portal de prefeitura, participação do nosso querido Amizadai, pelo Giro Mata Norte. A gente agradece a direção do Giro, nosso querido Rafael e Janaína. E aqui, a gente quer registrar também e agradecer muito a jornalista Juliane Marinho, que põe nosso blog, o blog Carlos Peruca, para rodar. Aqui pelo YouTube, Newton Lemos está por aqui acompanhando a gente, Germana Pereira, também Simone Guimarães. Germana Pereira diz: a tragédia total e insustentável nesse presidente. E diz: competência e comprometimento. Tudo que não temos com esse presidente. Está aqui pelo YouTube de Carlos Peruca. Já pelo Giro Mata Norte, a gente vai continuar falando sobre os comentários, você que está participando. E aí, pelo portal de prefeitura, Amizadai, você pode
mandar aí os comentários que já estão na tela aqui do programa. Tá falando aí pelo portal. Ok, Peruca. Chama aqui Pois não, Mizadai. Não, deixa eu entrar aqui pelo nosso Facebook aqui para dar uma olhadinha. Pronto, enquanto você entra aqui, queria falar com o deputado Aloysio Lessa a questão da nossa economia, a economia, sobretudo, do Estado. A gente tem escutado muito aí o secretário de Fazenda falando, a gente vê aí pessoas reclamando do atual momento com relação à pandemia. Como o senhor fala sobre a economia do país, de Pernambuco, sobretudo, deputado Aloysio Lessa? Olha, Peruca, o que os governos estaduais têm procurado fazer é fazer seus ajustes fiscais, reduzir despesa para sobrar dinheiro. Só não pode faltar dinheiro, nesse momento, para a saúde. Não pode faltar dinheiro para a educação, para a segurança pública. Esses são os 3 grandes setores governamentais que não podem reduzir, paralisar, porque eles são cruciais para a gente seguir em frente. Então, o que é que o governo fez de Pernambuco? Buscou reduzir a questão através do teto dos gastos de cada secretaria. Então, apenas saúde, educação e segurança foram mais preservados. As outras pastas tiveram que fazer seus cortes. Cortes em todos os sentidos. Primeiro, por conta do trabalho ser remoto. Então, você vai ter menos gente, vai ter menos ar-condicionado ligado, vai ter menos energia sendo consumida, vai ter menos gastos com combustíveis, com carros, com consumo de material de expediente. Então, o governo ele fez 3 rodadas de redução do teto dos gastos. No ano passado, eu ainda estava como secretário. Reduzimos, inclusive, investimentos na Secretaria de Ciência e Tecnologia para não faltar dinheiro para a saúde, para a segurança pública. Então, o que o governador Paulo Câmara, através da Secretaria da Fazenda, conseguiu fazer? Melhorar a capacidade de pagamento de Pernambuco. A gente não poderíamos, até o ano passado, contrair empréstimos, que são operações de créditos. Por quê? Porque a gente era considerado Capag-C, que é a capacidade de pagamento que os estados têm em contrair empréstimos. Quem é Capag-C não pode contrair empréstimos, nem governamentais, nem internacionais, porque eles são aprovados pelo Senado da República. Então, a partir desse esforço, desses ajustes fiscais, que o Estado de Pernambuco teve a capacidade e a coragem de fazer, hoje nós somos Capag-B. Então, o governador mandou para a Assembleia Legislativa um pedido de autorização, que só a Assembleia que pode dar, para que o governo de Pernambuco possa contrair empréstimos de até R$1 bilhão. Para quê? Para trabalhar na área de infraestrutura, para reaquecer a economia, para gerar mais emprego na área da construção civil, na área de melhorar as estradas de Pernambuco, para melhorar as rodovias que vai para o Agreste, para o Sertão, para a Zona da Mata, para melhorar toda a parte de logística. O governador anunciou essa semana retomar o arco viário metropolitano. Importante isso aí, não foi? Isso foi possível porque o governo fez seus ajustes. No momento de crise, então, ele também está fazendo na outra ponta um refis, parcelamento das dívidas das empresas que estão com dificuldade nesse momento da economia de pagar as suas despesas. Então, o governador autorizou já o refis. Nós votamos essa semana na Assembleia, na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, e hoje na Comissão de Finanças, que eu sou o presidente, esse projeto de lei do governador de fazer o refis, porque isso é como se fosse uma renúncia de receita temporária, que não é permitido governos renunciarem receita.
mas a partir do momento de uma pandemia, de uma crise, estado de calamidade, isso é possível, é autorizado pelos órgãos de controle e pela Assembleia Legislativa. A gente tem feito isso, o esforço do governador, né, nós somos solidários, né, e a gente também é solidário aos municípios, né. Essa semana, como você citou, 13 municípios do Sertão, do Pajeú, também fizeram um lockdown, inclusive mais amplo do que o governo do estado. Eu vi ontem, segunda-feira, aliás, o secretário da SDS, Antônio de Pádua, se reuniu com esses 13 prefeitos para que o poder de polícia possa, né, dar o suporte na área da segurança, porque ia fechar tudo lá nesses 13 municípios. Tudo, inclusive padarias, inclusive supermercados, que é permitido em Pernambuco, mas lá nesses 13 municípios não serão permitidos. Apenas farmácia que teria autorização de funcionar. Então, é o momento de todo mundo se unir para a gente enfrentar essa pandemia, é fazendo isso, é abrindo mão. Nesse momento, é temporário, então tem que ter solidariedade, inclusive, dos empresários, dos trabalhadores, dos funcionários, das prefeituras, das câmaras municipais, dos governos estaduais, das Assembleias Legislativas, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público. Não pode a gente ter esses indicadores de morte e de contaminação a cada dia crescer mais. O computador, pelo Giro Mata Norte, Paulo César está cumprimentando a todos, Antônio, boa noite, Carlos Peruca, quem é mais? Adenita Hilário, cumprimentando, Fabiola Costa, André Rodrigues, Marco Nascimento. Ô Peruca, pergunta aí a ele, por quanto tempo as pessoas vão ficar imunes ao vírus depois de 2 doses da vacina obrigatória? Aí, deixa eu ver aqui mais. André Rodrigues, deputado, a PE 075 tem notícia boa para o povo de Goiânia e Itambé? Foi o André Rodrigues. Isso é um assunto interessante, que o senhor atua muito em Goiânia também, deputado. Marcos Nascimento, ou vai ser preciso tomar o ano todo a vacina? Ele pergunta se a gente precisa tomar o ano todo a vacina. Não, serão 2 doses. Josivan Nascimento, boa noite a todos. Sou da cidade de Camutanga e estou em São Paulo. Deputado atuante na zona da Zona da Mata Norte e apoiado pela prefeita da minha cidade, Thalita de Doda. Gostaria de saber do deputado se ele tem algum projeto para a minha cidade, Camutanga. Já que ele falou em Thalita Doda, conheço bem aqui de Carpina, ela vai estar por esses dias, penso que semana que vem, aqui no nosso programa. Olha, deputado. Bom, vamos lá. Eu não posso responder a pergunta... sobre vacina, né? Sobre a vacina. Eu não sou da área de saúde, então não posso, né, sem o conhecimento científico, responder a ele. Mas a OMS está dizendo que são 2 doses para você ficar imune, mesmo que tenha a segunda onda, que tenha, de repente, terceira onda, que tem uma série de indagações. Aí eu não tenho essa resposta para dizer a ele, mas vamos acreditar no que a OMS diz, que 2 doses você, de certa forma, estaria imune. A outra coisa, com relação à APE 75, a licitação foi concluída, a obra vai sair do papel, o governador deve dar ordem de serviço nos próximos dias. Como tinham 3 empresas que foram habilitadas a fazer a obra, o Estado está aguardando o resultado final, porque só uma vai fazer a obra, porque quem perder pode entrar com um processo, desconhecendo a sua ter perdido e pode querer embargar. Mas como nós estamos há 8 anos com essa obra, já foram 4 empresas que quebraram naquela rodovia PE 75. Empresas grandes, mas elas não tinham lastro, não tinham capital para ir fazendo a obra e receber após a medição. Nenhuma obra pública, Peruca e Amizadai, ninguém recebe antecipado, não. A obra da construção civil de estrada é feita por medições. Faz a medição, a fiscalização vai lá, confirma, é aprovada, aí libera a parcela seguinte. É assim. As 4 empresas que quebraram na PE 75 não tinham capacidade, podiam ter capacidade técnica, mas não tinham capacidade financeira para
né, aguardar, né, medições para a obra continuar sendo executada. E dessas empresas, são empresas grandes, com capacidade para isso. É um volume grande, são, salvo engano, 52 milhões de reais essa obra, que vai de Goiânia até Itambé. Além de Goiânia, onde eu faço política, eu também faço política lá em Itambé, com a prefeita Dona Graça Carrazone, esposa, né, do ex-prefeito Fred Carrazone. Nós tivemos uma reunião com a secretária Fernanda Batista no início do processo de licitação. E a secretária já deu entrevista para a Rádio do Ladim também, né, falando que a obra é um compromisso do governador e que ela já tem o dinheiro garantido no orçamento da Secretaria de Infraestrutura e no DR para arcar essa obra. Então, ela vai sair do papel, né, isso é compromisso do governador e tem dinheiro carimbado para isso. Isso é o mais importante, é o dinheiro carimbado, né, Peruca. E com relação à Camutanga, a parceria que nós temos lá com a prefeita, a mais jovem prefeita do Nordeste, Thalita. Brasil. O vice-prefeito Toninho Trigueiro, né, a gente tem uma expectativa muito grande de ajudá-la. Eu tenho 2 projetos, né, de emendas para lá. Um projeto para a gente conseguir implantar um arranjo produtivo. A prefeita está interessada em dinamizar o ramo de confecção para estimular a costureira, gente na área de corte e costura, para gerar emprego e renda. E também arranjos produtivos, né, para a agricultura familiar. São 2 investimentos, cada um no valor de R$150 mil e outro no valor de 80 mil, que pode ser ampliado, né? Vai depender do tamanho, né, do APL que a gente já aprovou lá na DDPE. Então, a parceria com a prefeita Doda está de vento em popa, né? Ela assumiu agora, está tomando conta ainda do como encontrou a prefeitura, e a gente está tomando conta das nossas emendas e das ações junto ao governo do Estado, dinheiro ainda que estava retido no FEM. Antes de ontem, liberamos uma parcela, tem mais uma parcela a ser liberada. Nós fizemos uma parceria lá com a usina Central Olho d'Água, tivemos uma reunião com Bruno Tavares de Mello, diretor industrial, para fazer uma parceria com a prefeitura. E eles querem ajudar, né, por ser uma prefeita jovem, prefeita que quer, né, marcar uma história na sua gestão. Então, é um município que a gente está, né, com muito interesse em contribuir, em ajudar. É a de Camutanga, né, uma jovem que está aprendendo, né, e que está com muita força de vontade. Amisadai, aqui tem o Aloysio. Eu quero cumprimentar, viu, deputado, e Amisadai, nossa querida Marta Guerra, secretária da Mulher, secretária municipal da Mulher aqui em Carpina, mandando um abraço para todos nós. E tem a Aloysio Edson também, está com muito carinho aqui com a gente. Aloysio, boa noite, carinho para você também. Ele diz o seguinte: Bolsonaro 2022, cada vez mais forte. Graças a Deus, Aloysio. Aloysio Edson, vocês da imprensa estão sentindo no bolso a mamata, acabou, cambada de óleo de peroba. Muito obrigado. Ele está arretado com a gente aqui. Eu acho que ele está louco, seu jornalista. Não sei o quê. Esses mau caráteres, governadores são culpados pelas vítimas. Muito dinheiro desviado. Ele está arretado com a política, arretado com a imprensa. Luiz, vai dormir, que isso dá dor de cabeça e é ruim pro coração. Amisadai, como é que estão os comentários aí no portal da prefeitura? Não, temos comentários aqui perguntando sobre quais são as próximas medidas do governo. Márcia aqui pergunta quando se o lockdown não der resultado, quais são as próximas medidas. Perguntando se o serviço essencial também pode ser fechado, né? E aí eu acho que isso aí é uma incógnita, né? Não tem muito o que a gente falar sobre isso, não, né? Uma previsão, não, né? Mas o que o deputado estava falando aí, questão de evolução de obras, né? Eu estou na parte de comunicação aqui por uma aventura, né? Mas eu sou economista, igual o deputado aí. E a gente sabe que obra pública ela é paga de acordo com a evolução de cada momento, né? Você faz um trecho e você recebe por isso. E as empresas quebram realmente e acabam prejudicando o processo todo, né?
Mas deixa eu ver aqui. Tinha uma pergunta aqui que eu tinha separado aqui, mas aí eu acho que eu me perdi aqui agora nela. Mas acha daqui a pouquinho. Deputado, achou? Não, pode ir com continuidade que eu vou procurar aqui. Não, mas vamos lá. O Estado tem um orçamento, né, que foi aprovado na Assembleia Legislativa para ser executado, 33 bilhões para 2021, né, em todas as áreas, na de saúde, que você é obrigado pela Constituição a investir 15% na área de saúde, você é obrigado pela Constituição a investir 25% com a educação, você tem que investir na segurança pública e tem que ter dinheiro para as outras áreas que são estratégicas. Além disso, né, no caso de obras, né, de rodovias, né, obras, né, que são importantes para a malha viária do Pernambuco, nós temos, né, esse pedido de autorização do governador, que esse 1 bilhão, né, de empréstimo é para a área de estradas, é para rodovias. Além do que já tem no orçamento, esse é um plus, é um recurso a mais, no momento que o governo já apontou. 2021 e 2022 é um momento de muito trabalho, é um momento de você fazer restauro de rodovias, de fazer, naquele que não precisa restaurar, fazer a operação tapa-buraco, conservação, manutenção, né? Não está no radar estradas novas, a gente tem que preservar as estradas que existem. E aí, nós, deputados, somos 49, cada um tem, no município, né, algum prefeito, alguma liderança cobrando a gente, e a gente cobra ao governo, né? Porque o governo, né, precisa da Assembleia para aprovar projetos e a gente precisa do governo para aprovar os projetos que são de interesse dos municípios onde nós fazemos nossa política, né? E para isso a gente tem que estar antenado 24 horas, ver onde é que tem dinheiro carimbado, se tem dinheiro no FEM, se tem dinheiro de emenda, se tem dinheiro no orçamento carimbado, ir atrás, fazer reunião com os secretários, com os municípios, né? E a coisa ia ocorrendo, ia acontecendo. Feito a PS 75, que vai sair do papel, feito as emendas que nós colocamos, né, para Itambé, colocamos para Frei Miguelinho, colocamos para Palmares, colocamos para Siriaém, colocamos para Camutanga, colocamos para o Recife, colocamos para a área de saúde, para a compra de insumos para vacina, né, para a área do Fundo Estadual da Saúde, para melhorar o atendimento a essa população que precisa tanto, né, do apoio dos hospitais do Estado. Então, né, são cenários que animam, são cenários que é para todo mundo estar acreditando que isso não vai ser letra morta, isso vai acontecer. Ô, Peruca. Oi, pode falar, à vontade. Acabei de lembrar aquilo que seria aqui. Esse foi a questão lá da reabertura da UPAE de Goiânia, que o deputado de Goiânia. Não é isso? Inclusive, foi matéria aqui toda no portal de prefeitura, na imprensa toda, no blog de Carlos Peruca. Inclusive, ele mandou toda a documentação para a imprensa nessa solicitação ao governador, Amisadai. Isso, aí eu queria saber como é que está esse andamento disso aí, né? Como é que foi essa... Se tem uma previsão já de reabrir, como é que está essa situação? Olha, vamos lá. Eu posso falar, né, isso com muita tranquilidade pelo seguinte. Eu fui, né, Peruca, que faz a cobertura da Assembleia, eu fui um dos deputados que fez a defesa para a fábrica da Jeep ir para Goiânia. Verdade. Quando o presidente Lula, o seu último ato como presidente foi vir implantar a pedra fundamental da fábrica da Jeep, que ia ser lá em Suape, na área do Cabo. Eduardo estava concluindo o seu primeiro mandato e Lula estava encerrando o seu segundo mandato, já com Dilma eleita presidente. Então, o que ocorreu? Ocorreu é que quando Dilma assumiu, Lula já não era mais presidente e Eduardo estava no seu segundo mandato, a direção da Jeep, né, falou com o governador dizendo que a área
a área lá do Cabo, ela seria insuficiente para implantar todo o parque automotivo, porque era a fábrica, era a pista de prova e o laboratório. Então, um desses, que não podia ser nem a fábrica e nem um laboratório, né, podiam ficar separados. Então, a pista de prova teria que ser em outro local. E aí eles pediram ao governador que tentasse localizar uma outra área para ficar tudo junto. Então, o governador Eduardo Campos pediu à sua equipe, né, que eu fazia parte, para tentar encontrar uma área que já era do governo do estado para não desembolsar, não pagar por ela. Então, cada um saiu em campo, fomos levantar na Secretaria da Administração todas as propriedades do governo do estado, em todos os municípios, e se teria área urbana, rural, no tamanho suficiente para implantar um parque automotivo. Coincidentemente, naquele momento, o governo do estado também estava fazendo uma negociação com as usinas de açúcar que tinham débitos com a Secretaria da Fazenda. Então, estava havendo um encontro de contas, pagar as dívidas com áreas para o governo expandir, inclusive a atração de empresas no programa de interiorização do desenvolvimento. Então, isso foi um achado. Um achado porque o Grupo João Santos, proprietário da usina Santa Teresa, tinha uma dívida que queria resolver, né, e queria, né, melhorar o seu ambiente de negócios, colocando áreas nobres para vender para empresas privadas. Então, o governador trocou área por área. A área, e aquele tabuleiro ali de Goiânia, tudo plano. Pertinho de duas capitais, né? Por área acidentada. Essa terra da Santa Teresa por terra da Cruangi, que o governo já tinha desapropriado. E aí deu tudo certo. O governo sinalizou para a JIP de que a área seria para Goiânia. Eles deram um sobrevoo, e eu participei desse sobrevoo, né? Eles ficaram encantados. Então, a fábrica foi para Goiânia. Na época, o prefeito era Henrique Fenelon. E como eu debati na Assembleia, a Peru, que é testemunha, junto com Betinho Gomes, porque Betinho queria encurralar Mata Sul contra a parede, querendo. E cadê a fábrica no Cabo? Aí Eduardo disse: a fábrica é de Pernambuco. Não importa se é no Recife ou em Petrolina, a fábrica vem para Pernambuco. E o local não tinha melhor, né, deputado? Isso. E quando a JIP bateu o martelo, Goiânia, ela mesma se encarregou de anunciar. Só que, como a gente sabia que ia ser lá, eu anunciei isso para Henrique Fenelon, com autorização do governador Eduardo, para os vereadores, e foi uma festa em Goiânia. Eu recebi um título de cidadão por isso. Né? Henrique Fenelon passou a me apoiar para deputado, eu fui o deputado estadual votado majoritário naquela ocasião. Isso foi em 2010. E toda vez que alguma coisa da JIP precisa acontecer, eu sou procurado por eles. Então, esse compromisso da JIP de dar de presente, né, como ação social, foi construir aquela UPAE. Um papel que eles assumiram, construir a UPA, daria ao Estado e o Estado faria a gestão. Só que o governo, quando a UPA estava ficando pronta, fazia a política de entregar essas unidades a organizações sociais, porque elas são mais ágeis, ela faz uma gestão mais direcionada, e aí não teve OS com capacidade administrativa para assumir um novo serviço, que seria a UPAE. Então, a JIP cobrando e o Estado querendo convidar, através de editais, empresas interessadas nisso. E não foi surgindo. Com a Covid no ano passado, o crescimento de números, o governo resolveu abrir lá na UPAE um hospital de campanha. Eu fui para a abertura. Não tinha nenhum outro deputado, não. Fui apenas eu. Acompanhei a secretária executiva, Ricarda Samara, e a direção da OS, que era o IMIP, né, para fazer o hospital de campanha funcionar. Quando reduziu o número de pacientes, a demanda, o hospital de campanha também foi desativado. Por quê? Porque os equipamentos que foram para a UPAE foram equipamentos que foram retirados de outras unidades.
tiraram do hospital, né, dos servidores, do hospital da Agamenon Magalhães, enfim, para poder ter lá respirador, para poder ter equipamento de UTI, para poder ter oxigênio, para poder ter todos os equipamentos que a UTI precisa ter, e pessoal. A partir do momento que foi desnecessário manter o hospital de campanha, ele foi desativado, os equipamentos voltaram para as suas unidades de origem, e essa semana eu vi um depoimento do prefeito Eduardo, né, querendo assumir a gestão de um órgão que é do governo do Estado. O problema não é isso, é porque o prefeito ele queria obrigar o Estado a devolver os equipamentos. O equipamento nunca foi de lá da UPAE. O equipamento eram de outras unidades que, né, tiveram eles de volta. Então, o que está? Tem o edital, né, surgiu uma OS, que não é de Pernambuco, interessada nisso, mas o governo está vendo a seriedade dessas empresas que desejam, porque não adianta você pegar um equipamento daquele nível, construído com tanto esmero pela Jeep, botar para funcionar e botar nas mãos de quem não sabe. Então, isso requer cuidado, mas, paralelo a isso, Amizadai e Peruca, o governo anunciou a abertura de UTIs no Hospital Belarmino Correia e também no hospital privado, né, que é de Paulo Veloso, né, um médico que tem um hospital privado lá, né, serão abertos 20 leitos de UTI, né, e a UPAE ela vai ser aberta, né, como uma unidade não é de Covid, vai ser o que é a finalidade de uma UPAE, para atendimento, né, para a saúde daquela região. Isso é o que está posto, isso é a verdade. Fora isso, né, o resto a gente pode interpretar como não verdadeiro. Amizadai, a fala gera muita pauta para amanhã no portal, no blog de Carlos Peruca e para a imprensa toda, essa fala agora sobre Goiânia. Não é assim, Amizadai? Exatamente. Eu falei com o prefeito Eduardo, né, colocando à disposição para ajudar, para ser uma ponte entre ele e o governo do Estado. Eu já estive conversando com o secretário André Longo e com o secretário executivo, né, Humberto Antunes, sobre isso, né, o que está pacificado, o que está sinalizado pela Secretaria do Estado, é o que eu acabo de dizer. Vai ter UTI para a Covid no Belarmino Correia e no hospital privado, né, de Dr. Paulo Veloso. A UPA ela vai ser aberta no momento em que o edital tiver uma instituição OAS habilitada para assumir aquilo ali, né, sobre a orientação e o acompanhamento, né, da Secretaria Estadual de Saúde. Amizadai, deputado, estamos caminhando já para o finalzinho do nosso programa, muitas falas importantes, gerando dezenas e dezenas de pautas para amanhã, para daqui a pouco, e está animado para... Eu sei que está longe, ainda é ano que vem, mas não deixa de se movimentar para se preparar para uma reeleição, né, deputado? O senhor tem aí andado no Estado, trabalhado muito, lá em Ribeirão, por exemplo, a metalúrgica Piraí, um negócio importante também, que o senhor elogia, está de pé, está por perto, não deixa de cuidar também da sua próxima reeleição. Pois é, né, faltou a política, e agora a gente precisa falar um pouquinho. Essa metalúrgica, num momento de tanta crise no Brasil, ela procurou Pernambuco, querendo expandir a sua produção para o Nordeste, e queria encontrar, né, um local em Pernambuco que fosse de fácil acesso, em rodovias duplicadas, à beira da estrada, né, com incentivo fiscal, né, e com uma série de coisas que a pressa do empresário, né, era para esse ano ainda abrir. Então, né, fizemos reunião da ADEDPE e foi localizada que o município apto a receber era Ribeirão. Por quê? Porque Ribeirão tem um distrito industrial do governo do Estado que o lote, o terreno, ele é gratuito. O governo, para atrair, além do incentivo fiscal, ainda, né, faz a doação do terreno. Né? Lá são 14 lotes, tem duas empresas instaladas e
foi batido o martelo a metalúrgica Barra do Piraí, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, perto de Volta Redonda, né, que é a terra do aço, e Barra do Piraí, por conta da chegada da Companhia Siderúrgica Nacional nos anos 40, em Volta Redonda, esse empresário, no caso o pai dele, né, que já não é vivo, ele resolveu abrir uma metalúrgica para aproveitar a produção do aço. E hoje é uma empresa gigante, ela tem unidades, inclusive, fora do Brasil. Eu fui visitar essa unidade, mesmo com a pandemia, eu fui junto com o prefeito Marcelo Maranhão e com o deputado federal Fernando Monteiro, que é o deputado federal lá de Ribeirão, para a gente conhecer a estrutura. Ficamos impressionados com o tamanho. É uma empresa, Peruca e Amizadai, que produz aquelas divisórias isotérmicas, que são para a construção civil, para você produzir espécie de containers, só que são muito maiores que containers, são grandes galpões com telhas isotérmicas. É a segunda maior empresa do Brasil na produção disso aí, está caminhando para ser a primeira, aliás. Ela comprou uma empresa aqui em Pernambuco chamada a Dânica, uma metalúrgica ali em Jaboatão dos Guararapes, perto daquele Centro Cultural Miguel Arraes. Então, ela já está aqui. Agora, ela vai construir uma unidade gigante lá em Ribeirão, vai gerar, nessa primeira fase, 250 empregos, e o empresário acredita que ele vai trazer outras empresas complementares na segunda expansão, e isso vai gerar, ao todo, 600 empregos na cidade encravada no Canavial da Mata Sul. E isso anima aquela região, porque ele beneficia não apenas Ribeirão, beneficia uma logística local, né, de postos de combustíveis, né, de hotelaria, porque muita gente que são algo em torno de 30 caminhões dias para trazer mercadoria e levar mercadoria. Então, vai precisar de instalação de pousadas, de hotéis, de trânsito, né, de restaurantes para isso. Então, é uma economia que gravita em torno de outros setores também que serão beneficiados. Né? E Marcelo Maranhão, o prefeito, é um parceiro meu, eu já sou votado lá há 2 eleições, estou indo para a 3ª eleição. Na minha primeira fui majoritário, nessa última fiquei em 2º lugar, e vamos ver o cenário com essa metalúrgica, se, né, a gente está com ânimo, né, a ter uma votação maior do que a última. Né? Mas isso não é o que nos traz, é o voto. O que nos traz é levar o desenvolvimento econômico para onde a gente tem atuado. E Goiânia foi um exemplo que eu citei aqui, Ribeirão é outro que a gente cita, e esses municípios onde a gente faz política, a gente procura ver, né, como agregar valores, como agregar, né, empreendimentos que chegam a Pernambuco, né, e a gente fazer uma política de atrativo, né, de ofertar vantagens, e os municípios precisam estarem preparados para isso. O prefeito Marcelo se preparou, né, e o empresário ficou impressionado com o dinamismo de Marcelo Maranhão, é por isso que ele também escolheu Ribeirão pelo perfil do prefeito. Aí. Vem para a política, Amizadai. Piruca, eu acabei de falando aqui, nós mandamos aí para Henrique o Giro em 1 minuto. E aí ele disse que está pronto, pode passar aí, porque aí a gente também tem alguns assuntos aí que estão na... É um boletim diário que a gente faz aqui no portal, né? E a gente solta geralmente nas mídias sociais, né? E faz essa divulgação. Aí, tá então vamos lá, Henrique. Vamos embora, vamos mostrar o vídeo aí e tem pautas políticas sobre ele.
Deixar aí a escolha do deputado aí, qual o assunto que ele achou mais interessante falar aí sobre nosso giro. Deputado? Acho que perdemos a possibilidade do deputado. Bom, enquanto o deputado retorna, está aqui Vitor Pereira, nosso amigo lá de Paudalho, foi candidato a prefeito. Pronto, o deputado retornou. O Vitor Pereira foi candidato a prefeito lá em Paudalho, e ele diz, no dia de ontem, o governo de Pernambuco publicou um edital para o projeto do Arco Metropolitano. Se sair do papel, será uma obra de extrema importância para o desenvolvimento da região da Mata Norte, passando pelo município de Paudalho e ligando até Goiânia. Gostaria de saber, gostaria de saber do deputado quais impactos sociais e econômicos positivos que poderiam ocorrer na região com essa obra. Bom debate, um abraço. Vitor Pereira, penso que você acompanha o programa, acho que foi do início, mas está gravado, você pode conferir. O deputado lá no início do programa, ali aos 14, 15 minutos, nós focamos esse assunto. Então você vai conferir lá. Mas muito obrigado pela sua audiência, Vitor. E vamos nos encontrar para tomar um café. Grande amigo Vitor Pereira. Olha, deputado, o vídeo de 1 minuto do portal de prefeitura focou aí o problema com o Supremo, que julgou o Sérgio Moro na suspeição dele, também a ampliação de combate ao Covid realizado pela Prefeitura do Recife, muitos assuntos, lockdown do Pajeú, que já falamos sobre isso, e o senhor aí pode escolher aí o que é que fala. Deputado? Acho que saiu aqui. Eu acho que ele perdeu o nosso contato, o áudio, eu acho, tem alguma coisa assim. Mas por aqui a gente vai caminhando. Vamos... Está escutando agora, deputado? Ele perdeu o nosso contato. Perdeu o nosso contato. Estamos conversando aqui pelo Giro Mata Norte, pelo portal de prefeitura, com o nosso amigo Amizadai, o deputado estadual Aloysio Lessa. Já estamos no finalzinho do programa, já passamos aí pouco mais de 10 minutos de 1 hora de programa, de duração do programa. Na sexta-feira nós vamos ter programa e amanhã a gente já anuncia quem será o bate-papo, quem será o nosso convidado. A Amizadai também fica à vontade aí para escolher nossos convidados, viu, Amizadai? Tranquilo. Vamos sim, vamos juntos. Hoje o ministro da Saúde gravou um vídeo conversando com, e a imprensa mostrou, a CNN mostrou, o ministro da Saúde, o ex-ministro General Pazuello, conversando com o atual ministro, ele arretado lá, dizendo que foi garfado, foi covardia, tudo para derrubá-lo. Você teve a oportunidade de ver esse vídeo, Amizadai? Isso é enquanto o deputado retorna. Ainda não, mas vou procurar agora para dar uma olhada. Vou mandar para você daqui a pouco, estou com ele aqui, e mando para você. Uma declaração agora de Arthur Lira. Arthur Lira sugere remédio amargo se o governo Bolsonaro seguir errando. E aí esse remédio amargo aí a gente pode pensar em até, acredito que seja até pedido de intervenção, impeachment, alguma coisa nesse sentido, né? E ele fala aqui que as pautas vão ficar em segundo plano, né? Isso, as reformas, né? E que o povo brasileiro está, a pauta, a prioridade é a vida agora, né? Então ele já mandou, isso foi um recado que ele mandou para o Palácio do Planalto, né? E a gente tem que olhar aqui também que é um aliado do governo, né? Foi colocado pelo próprio governo Bolsonaro, com apoio do governo, né? Porque o momento é o seguinte, exige de medidas severas, medidas certas, que reflitam no povo. Olha, veja só, hoje, aconteceu uma reunião de ministros do Supremo Tribunal, do governo federal, das duas casas, altas e baixas, Senado e Câmara. E só depois desse tempo todo que aconteceu que esses homens se unem para começar um combate verdadeiro à pandemia. Já passou mais do que da hora, não é assim? Deputado Aloysio.
Você está escutando bem? Estou escutando, é porque caiu o sinal, só consegui voltar agora. E a gente estava conversando agora com o Peruca, foi com relação a essa reunião que teve ontem, para tentar harmonizar aqui os poderes para poder combater realmente a pandemia, não é isso? Então, houve essa reunião, inclusive o presidente do Senado, o presidente do ministro da Saúde falou, e aí agora à noite o Arthur Lira ele deu uma declaração seguinte, que se preciso for, pode usar até o remédio amargo, caso o governo não consiga colocar nas pautas prioritárias a questão da saúde do brasileiro. Como é que você entende essa declaração? É uma ameaça? É um pedido de impeachment? Diz assim, nós vamos pedir impeachment se for necessário, alguma coisa nesse sentido. Como é que você enxerga isso? Porque a gente tem que lembrar que Arthur Lira ele foi colocado lá com o apoio do próprio governo. E agora uma declaração dessa acaba sendo muito forte, né? Olha, eu vi duas declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira. Uma delas questionando a presença do chanceler, do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, né, continuar nesse cargo, porque ele é uma barreira para você abrir canais diplomáticos com outros países. No momento que o Brasil, o presidente Bolsonaro, anuncia, né, que vai comprar vacinas, primeiro ele não diz quando vai comprar, quanto vai comprar, né, e quanto vai pagar. Os laboratórios que desejam vender para o Brasil ofereceram 100 milhões de doses à Pfizer em setembro do ano passado, entregaria em dezembro. Ele não quis. Não quis porque ele não acreditava nem na ciência, nem na Pfizer e desconhecia que aqui tinha uma Covid. Né? A partir da saída do general Pazuello e a chegada de um médico que ninguém sabe a capacidade, né, de haver mudança, porque o próprio ministro Marcelo Queiroga disse que não ia haver alteração. Se não vai alteração, vai ser a mesma coisa que estava antes. Então, qual é o sentido de mudar o ministro se o modus operandi vai permanecer o mesmo? Então, essa fala do deputado Arthur Lira, né, tem um viés. Primeiro, a própria equipe, né, do presidente Bolsonaro atrapalha o governo dele. Fora Bolsonaro, que é quem mais atrapalha tudo, né, ele cita esse ministro Ernesto Araújo. E a outra coisa essa mensagem subliminar. Se preciso for endurecer, ninguém sabe o que significa isso. O remédio amargo. Está vivendo um momento, né, de que Congresso Nacional, Câmara e Senado, Supremo, governos, aí tem um federal, que é só um, tem 27 governadores, são mais, e tem 5.585 prefeitos. Né? E tem aí, né, 215 milhões de brasileiros querendo, né, que tenha vacina, que seja combatido esse vírus. E não é com esses discursos, né, ideológicos, acusam os governadores e os prefeitos de fazerem apologia, ideologia, né, querendo derrotar Bolsonaro. Ele é que faz isso diariamente, o dia todo. Ele acorda e vai dormir, ele muda, né, de opinião durante o dia 4, 5 vezes, ou o que for necessário. Não tem economia que se sustente com isso. Não tem mercado que se sustente com isso. Não tem respeito aos contratos que se respeite com isso. Quem é o empresário nacional ou de fora que queira investir no país que está com um comando desse, um comando louco, um comando sem controle, um comando que fica afrontando a Constituição, que fica afrontando, né, a livre iniciativa, né, do empresariado brasileiro, né, sempre com um deboche, sempre com achincalhe, com desrespeitos. E aí a gente não pode valorizar pessoas que acham que tudo gira em torno de eleição. Né? O presidente, né, insinuou para a candidata a ministra, que não aceitou, né, de que se fosse fazer isolamento social, lockdown, que os governadores e prefeitos querem fazer, ele usou até um termo chulo. Né? Um termo chulo.
né? Estão querendo me lascar. Não foi lascar, ele usou outro termo, né? Assim eu vou perder a eleição no Nordeste. Rapaz, não é eleição no Nordeste, é eleição no Brasil. Ele já perdeu. Ele já perdeu porque ele não está governando, né? Ele está fazendo discurso, proselitismo político. Né? As pesquisas apontam ele na frente ainda, viu, deputado? Não, as pesquisas mostram que o governo dele é muito mal avaliado, não tem credibilidade, né? E ele coloca que isso é discurso, né, da imprensa, ou seja, são vocês, é a Rede Globo, são todos os blogs, todos os jornais que é responsável pelo descaso e o desgoverno dele. Ele acusa governadores que estão colocando hospitais para funcionar, abrindo UTI, e ele questiona se a morte é de Covid ou se é de outras coisas. Né? E ele se esquece, inclusive, de dar segurança. Né? Tem gente que ele nega o auxílio emergencial, fica fazendo ameaça, só dá auxílio se não tiver lockdown, se não tiver medida restritiva, se não tiver isso, se não tiver aquilo. Não é assim. Não é assim que se une. Vir com um discurso de união, ele é falso. Ele é inacreditável. Ninguém vai acreditar. Lula é o nome mais forte para enfrentá-lo ou poderia surgir novos nomes? Rapaz, veja só, né, eu não vejo, né, nada polarizado nesse país. Não vejo que seja uma disputa entre Bolsonaro e Lula. Pode ter, né, um outside, pode ter uma novidade chegando aí. Né? Tem pessoas que negam suas candidaturas, mas, de repente, pode surgir como opção. Certamente o Moro deixou de ser uma opção. Né? Depois, né, do que o Supremo decidiu, esse é carta fora do baralho. Mas, deputado, deixa eu pegar esse mote aqui. Foi bom você falar. Mas não foi só Moro uma pessoa interessante. Não foi só Moro que condenou Lula, até porque ele não teria o poder como juiz sozinho. Além de Moro, tiveram mais 8 desembargadores, que um conjunto aí, esse colegiado condenou o presidente, o ex-presidente. Sim, teve os procuradores da República, né? Os procuradores de Curitiba, como ficaram conhecidos, o Dallagnol, com mais 5 ou 6, né? Que montaram todo esse arsenal para punir, para prender, para condenar Lula. Né? O Supremo agora reavaliou. Né? E, né, tudo volta a estaca zero. Né? O presidente Lula pode ou não ser candidato, também é um desejo. Também, né, ele não tem... Em nenhum momento se coloca como uma decisão tomada. Né? A Justiça Federal, né? O Supremo, tomou essa decisão. Supremo, ele ainda pode ser julgado por uma série de coisas, né? Mas isso agora falta ser julgado e vai ser julgado, né? E vai ser julgado pelo povo. Será que o povo será maior do que o Supremo? Porque o Supremo está maleando. Será que na hora da eleição, no voto, na urna, a população não vai se lembrar do que passou? Olha, Peruca, olha só, eu não vejo o clima de eleição também. Como é que alguém, num momento de pandemia desse, isso é falta de respeito com a população, é falta de respeito com os mortos, com mais de 12 milhões de brasileiros que foram contaminados pelo corona, alguém vem falar de eleição, isso é falta de respeito. Ninguém está preocupado, né, em eleição para presidente, as pessoas estão preocupadas em ter vacina, estão preocupadas em a economia voltar ao normal depois da vacina, pós-vacina, ninguém sabe o que é isso. E aí, né, esse desgoverno, né, ele vai dar suporte, além da pandemia, né, a políticas públicas, porque ele esqueceu, né, a questão da educação, ele deu um corte grande agora, um corte grande na educação, deu um corte grande também, né, na questão, né, de saúde, né, o corte orçamentário foi gritante, foi grande, foi agora. Isso não foi do ano passado nem na semana que vem, não, foi agora. Então, na prática, o presidente, né, ele nega tudo o que está acontecendo e promete tudo que ele não consegue fazer. Né? Então, a nossa secretária Marta Guerra está dizendo aqui que o presidente está faltando passar no teste de psicotécnico. Não, ele não está faltando, não. Ele não passa, por isso que ele não faz. Deputado, deixa eu fazer uma pergunta aqui local, pernambucana. Olha, é difícil a gente não falar sobre política, mas mesmo a pandemia. A gente sabe que a população não quer nem saber, mas a imprensa que mais provoca.
Essa chapa do ano que vem, não é assim, Mizadai? Essa chapa do ano que vem, o governador Paulo Câmara continua no cargo até o último dia de governo, de mandato, ou ele pode, o que ele quiser sair candidato, ele sai, majoritário, no Senado, por exemplo, deputado federal, estadual, ou ele cumpre o mandato dele. Eu sei que ele pode até não estar falando isso com ninguém, mas como é que o senhor enxerga isso? Não, eu enxergo o seguinte, o PSB vai ter candidato à sucessão de Paulo Câmara. O candidato natural é o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, que é secretário de Desenvolvimento Econômico. Esse é o candidato natural. Agora, a pergunta, se Paulo conclui o mandato, se ele se afasta, se descompatibiliza em abril, para disputar um mandato eletivo, eu não sei, não faço a menor ideia. O governador não está no radar dele falar sobre eleição. Ele não conversa nem conosco quando a gente tem a oportunidade de falar sobre isso. Então, essa resposta ele vai dar no momento apropriado, provavelmente no próximo ano. Esse ano, eu acho que Paulo ele vai ficar distante de responder essa pergunta, por conta de tantos enfrentamentos que a gente tem a fazer pela frente. Verdade. Mas Pois não. Pode falar, deputado. Pode continuar. Não, eu acho que é um momento que a gente deve evitar falar sobre eleição. Eu mesmo não falo sobre isso com ninguém. Tem gente até que pergunta se eu sou candidato à reeleição. Bom, eu não tenho nenhum motivo para não ser. Eu não tenho nenhum motivo para não ser candidato à reeleição. Isso responde dizendo que eu devo ir para a reeleição, disputar um 4º mandato de deputado. Acho que a gente tem condição de continuar contribuindo na Assembleia, para o Estado de Pernambuco, para os municípios onde a gente atua, contribuir com o governo do Estado, votando em projetos na Assembleia, melhorar o orçamento, melhorar o cenário da economia no Estado, e a eleição, no ano que vem, a gente faz uma avaliação mais aprofundada, são cenários que a gente não faz nenhuma ideia. Você sabe que política, alguns dizem que é igual a roda gigante, você tem uma hora que está lá em cima e outra hora está lá embaixo, ou então é como nuvem, a nuvem está numa posição, daqui a pouco está em outra, o céu está azul, daqui a pouco está cinzento, está um dia ensolarado, daqui a pouco está chuvoso. Então, a política ela é cíclica, ela muda, ela tem sinais que não surgem agora, mas surgirão lá adiante. Então, é muito cedo para se falar sobre isso e é impróprio falar sobre isso nesse momento de tanta falta de coisa e tanta dor de tantas famílias que foram afetadas por essa Covid. Deixa a gente falar aqui, já no finalzinho aqui, a gente não poderia deixar de falar desse assunto tão atual e que está tomando conta aí do bate-papo nas esquinas em todo canto. A Assembleia Legislativa de Pernambuco abriu uma licitação, acho que é por aí a conversa, para adquirir carros, automóveis, veículos, para servir não só aos deputados, mas toda a infraestrutura médica, questão de transporte, de segurança, toda a infraestrutura da Assembleia Legislativa. E cada deputado vai ter direito a um automóvel para se deslocar em trabalho para suas bases. Como o senhor fala sobre isso, deputado Luiz Lessa? Olha, Peruca, veja só, eu assumi meu primeiro mandato, eu fui eleito em 2010, assumi em 2011. Está fazendo 10 anos que eu sou deputado na Assembleia. Quando eu cheguei lá, já tinha carro locado para os deputados. Isso não é nem agora, não. Ninguém está imaginando de que a Assembleia está fazendo a locação pela primeira vez. Isso já ocorre há vários anos. Antes de ser locação, era veículo próprio. Era placas de bronze e tudo. Preto, chapa de bronze. Acompanhei. O presidente da Assembleia tinha o nome presidente da Assembleia Legislativa, uma placa de bronze. O vice-presidente tinha lá vice-presidente. Líder do governo tinha lá a placa de bronze. Isso acabou, isso é letra morta, é do passado. Então, há muitos anos, a Assembleia contrata locadoras para carros, não apenas para deputados, não, viu?
Esses carros também são para serviços diários. Tem serviço médico lá, tem a procuradoria, tem serviços, né, na área de imprensa, de comunicação, para levar jornalista, para cobrir a Assembleia quando tem alguma coisa externa. Nesse momento de pandemia não tem serviço externo. Agora, os deputados têm serviços externos. A maioria dos deputados trabalham muito mais externamente do que internamente. A gente tem atividade, nesse momento não, porque todo mundo está restringido sair de casa, né? Mas, né, aqui ou acolá eu tenho que ir a Goiânia, tenho que ir a Itambé, tenho que ir a Ribeirão, tenho que ir em outros lugares, até fora do estado de Pernambuco. Quando é perto, vou de carro. E tem carro de locadora que nos serve, desde o primeiro dia do meu mandato até agora. O que está é o seguinte, é que a atual empresa de locadora, o contrato se expirou, se encerrou, não pode ser renovado e, portanto, eu não sou da mesa diretora, não, da Assembleia. Isso é a mesa que administra. E a Assembleia teve que fazer uso de lançar um edital para contratar novas empresas para ofertar a mesma quantidade de carros. Ninguém está aumentando a quantidade de carros, não. São as mesmas. Né? Inclusive, eu soube que o valor vai ser menor, vai economizar, a Assembleia vai pagar menos do que paga atualmente. É o que eu ouvi falar. Agora, isso não é uma coisa nova, né? Locação existe pelo menos há 11 anos, né? Existia antes de eu assumir. Então, né, quem está usando isso como viés, né, de querer expor, de criticar deputados, esse discurso é falso, ele é irreal e ele é mentiroso, porque, né, isso já é executado há pelo menos uma década. Isso é o que eu tenho para dizer, mesmo sem ter a autorização da mesa diretora, que é quem deve falar sobre esse assunto. Mas está aqui, ó, no blog de Carlos Peruca e em toda a imprensa, deputado, também uma notícia que, de ontem, policiais, motoristas e cobradores de ônibus, sobre a bênção do deputado, sobre os seus cuidados, que o senhor apresenta aí o intuito de favorecer, que eu digo, de proteger essa categoria tão essencial. Foi muito importante essa sua iniciativa. Pois é, quando o Ministério da Saúde definiu quais são os grupos prioritários de vacinação, aí colocou, né, na primeira linha profissionais da área de saúde, e tinha que ser isso, né? Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, né? Dentistas, né? Fisioterapeutas, gente que cuida, inclusive, de recuperação de paciente. Colocaram pacientes, né, mais idosos. Os primeiros grupos foram esses. Depois, o pessoal da área de educação, né, porventura, retorno das aulas. E a gente está vendo no dia a dia que os profissionais na área de segurança, policiais militares, policiais civis, bombeiros, estão na linha de frente. Né? Hoje, com o lockdown, com o aumento de medidas restritivas, né, com a quantidade de pacientes dentro dos ônibus, dos terminais, a polícia tem cada vez mais sido presente nisso. E aí, como é que fica a vacinação para esses? Diante disso, e de uma falta de respostas, eu apresentei esse projeto de lei ordinária para que, né, todos os policiais de segurança pública, todos, militar, civil, bombeiro, Polícia Federal, peritos na Instituto de Criminalística, inclusive fiscais do PROCON que vão para a rua para ver se restaurante estão abrindo quando não é permitido abrir, bares, restaurantes, enfim, estejam colocados como grupos prioritários. Foi isso. O projeto começa a ser tramitado a partir da segunda-feira que vem. Eu tive essa semana com o secretário Antônio de Pádua, muito interessado que esse projeto seja o mais rapidamente aprovado para o governador sancionar e fazer exatamente uma programação de vacinação para esses profissionais. Paralelo a isso, Peruca, eu também apresentei um outro projeto para vacinação de motoristas e cobradores de transportes públicos, de funcionários de metrô, de gente de transporte intermunicipal e interestadual, que também está transportando pessoas.
de pessoas que fazem o transporte alternativo, porque são pessoas que estão na linha de frente. Transportar pessoas todo dia e você fica exposto dentro de um ônibus lotado, dentro de um metrô lotado, um funcionário, ele trabalha de 5 da manhã até ninguém sabe o último ônibus ou o último horário de metrô. Então, são 2 projetos de leis que estão trabalhando de forma paralela, que a gente quer fazer justiça a tantos profissionais que estão aí expostos e expondo sua família também. Deputado, tem uma previsão quando tem uma previsão em relação a ser aprovado? Tem, sim. Eles foram distribuídos essa semana. Na próxima segunda será votado na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, né, que julga a constitucionalidade dele, né, e depois vai para as comissões temáticas para ser julgados os méritos. Aí vai ter um debate, vai ter as votações, e eu imagino que no início de abril a gente deve estar com isso já aprovado para aguardar o governador sancionar esses projetos. Ô, Peruca, os profissionais de imprensa também, né? Agora, é muito bom. Deputado, esse quesito aí dos policiais não tem questão de idade, não. Eles estão no front, Não, a partir do momento que você é policial, você pode estar na ativa ou na reserva, pode estar inativo. Aí tem direito a vacinar. Muito bom, muito bom. Deputado, esse é um público que a gente tem muito no nosso portal, sabe? É um público do policial militar, civil, né? Então, com certeza, a gente vai produzir algum conteúdo com relação a esse assunto, né? É necessário porque são profissionais, né, que muitos moram em localidades até bastante adensadas, então tem contato com muita gente, não só na sua residência, mas na rua onde ele mora, né, no quartel onde ele serve, no batalhão onde ele serve, na delegacia onde ele trabalha. Então, assim que for aprovado, eles já vão de imediato poder ser vacinados. Bom, aí vai depender, né, de cada município, porque quem está na ponta da linha fazendo a vacinação são os municípios. A partir do que é definido policial, grupo prioritário, aí tem que entrar no radar dos municípios. Certo. Ok. Deputado, mesmo com o Estado, né, estando à frente, porque os policiais civis, militares, bombeiros, os peritos criminais, eles são servidores do governo do Estado. Então, vai ter certamente um nivelamento entre a Secretaria de Estado e as prefeituras. Deputada Luiz Lessa, muito obrigado pela sua atenção, disponibilizar seu tempo aqui. Pouco mais de 1h30 batendo papo aqui. A Misadai, do portal do Prefeitura, Giro Mata Norte, o pessoal que nos acompanhou pelo canal do YouTube. Certamente, pautas foram geradas importantes para a imprensa de Pernambuco, sobretudo portal de Prefeitura, com assuntos importantes e relevantes para toda a sociedade. A gente agradece ao senhor, agradece a Misadai. Misadai, fica à vontade, deputado, fica à vontade. Agradecer também, Peruca, o convite, né? Como já tínhamos agradecido no começo, e agradecer também ao deputado aí pelos esclarecimentos, né? É um deputado que sempre que é solicitado, ele sempre nos atende, né? Isso a gente tem que deixar bem ressaltado, né? E estamos à disposição também, deputado, né? Para que a sua assessoria também nos mande as suas pautas, o seu trabalho. Estamos aqui disponíveis para levar a informação para o leitor, né? Tá bom. Primeiro eu quero agradecer, Peruca, o convite para participar do seu programa, né? Não é a primeira vez e nem será a última. De jeito nenhum. Né? Antes era com mais frequência, porque era presencial. A gente se encontrava na Assembleia com muita frequência. E agora, de maneira, através de uma live, através do sistema remoto, agradecer a sua equipe, a assessoria do PH, que desde o início do dia pediu a confirmação, né, mandou o link da reunião.
Agradecer aí ao portal da Prefeitura, através de Amizadai, dizendo que a gente está à disposição para novos debates, trocas de ideias, ao blog Giro Mata Norte, que sempre é bastante acessado por tanta gente aí da região da Mata Norte, e colocar o nosso mandato, nossa assessoria de imprensa, que vocês têm contato, Newton, Aurino, Jair Pereira, enfim, porque a gente acha que a área de comunicação de imprensa ela é fundamental, estratégica para levar notícias, levar verdade, levar fatos, argumentos concretos, e não fake news. Contra essas fakes, a gente tem que coibir, todo mundo trabalhar juntos para que isso, em breve, isso seja uma página virada, porque é igual a uma pandemia. A mentira de rede social, quando ela acontece, para depois de consertar o erro, demora um bocado. E aí, uma mentira repetida 1000 vezes, muita gente acha que se tornou verdade. E para enfrentar fake news, a gente tem que usar meios jurídicos, policiais, e que a justiça possa, depois, demora um pouquinho, mas é a experiência que muita gente conhecida minha tiveram nomes maculados, empresários tiveram empresas expostas, porque a gente está vivendo um estado policialesco, e rede social, fake news, parece que ela é um combustível, ela parece que cria nas pessoas uma motivação de expor pessoas, quando a gente deveria expor coisas que o mundo não precisa mais, que as pessoas não precisam mais viver sob o manto da mentira, e que a gente possa ter dias melhores para poder a gente criar nossas famílias, ter uma sociedade mais justa, equilibrada, que acredite no serviço público, e quem está estimulando a ter bons serviços públicos prestados por governos, independente de qual seja, federal, estadual e municipal. Então, esse é o que nos une, isso é o que leva a gente a achar que a política é um ambiente bom para a gente transformar a vida das pessoas para um lugar melhor. Quando eu falo isso, eu me lembro de um amigo querido que Pernambuco tem uma gratidão eterna, que é o saudoso Eduardo Campos. Ele não media esforços para levar uma notícia boa para tantos pernambucanos. É disso que a gente precisa. No momento de adversidade, o governador Paulo Câmara tem feito um esforço hercúleo, com pouco dinheiro e com falta de solidariedade do governo federal para manter hospitais funcionando, para manter UTIs sendo abertas, funcionando para salvar vidas aqui em Pernambuco. Como deputado estadual do PSB, o mesmo partido do governador, eu me somo ao esforço da Assembleia Legislativa para a gente levar notícias melhores, notícias alvissareiras e que aponte para um futuro melhor. Falando isso, eu quero dar uma boa noite a todos que nos acompanham na rede social, Peru. Um abraço, uma boa noite a todos vocês. Um abraço, muito obrigado ao deputado Luiz Lessa, Amizadai, Henrique, Lucas. O Santinha do Amor ganhou ontem, ninguém esperava aquele jogo, não foi nada. Ganhou o Santinha jogando fora, ganhou, e o Sport jogando aqui. E com os meninos, que passou praticamente na base. É como eu digo, o Sport está faltando confiança, e o Santa Cruz está investindo na nova geração. É verdade. Um abraço. Até mais. Até logo. Obrigado, Henrique, Lucas e aos internautas. Meu abraço a todos. Até mais, Peruca.